Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor e hoje gravando o podcast com a minha gata aqui no colo, que está me limitando um pouco, então se vocês escutarem algum barulho, vocês já sabem. No episódio de hoje, uma operação em São Paulo investiga suspeitas de infiltração do PCC na polícia e no Ministério Público. Também vamos ao STJ, que vai decidir se preso que pede para visitante levar droga ao presídio pode responder por tráfico. No civil, a corte reduziu indenizações a avós e tios de uma criança morta em Brumadinho. E na coluna LL Insights de hoje, nós temos Karina Jabur, que vai analisar o novo Simples Nacional e os impactos da reforma tributária na estrutura das empresas. E no final do episódio, eu vou ler os comentários que vocês deixaram na edição passada e agradecer cada um de vocês. Então, bora pro episódio. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. E vamos começar com o direito penal. O Ministério Público de São Paulo deflagrou a Operação Infiltrados para investigar a atuação do PCC junto a agentes públicos, além de suspeitas de extorsão, violação de sigilo funcional e infiltração de criminosos no próprio órgão. A operação é um desdobramento das operações Pronta Resposta e Off-White e conta com a participação do GAECO, de unidades da Polícia Civil e das corregedorias da Polícia Civil e da Polícia Penal. Um dos pontos centrais da investigação envolve a suspeita de que o PCC planejava um atentado contra Amaury Silveira Filho, promotor de justiça do GAECO. De acordo com o Ministério Público, um dos principais acusados de planejar a morte do promotor teria se reunido com o chefe dos investigadores da DISI de Campinas, uma semana antes da operação que frustrou a suposta tentativa de assassinato em 2025. O MP afirma que há vídeos comprovando esse encontro. As investigações também apontaram que um estagiário do Ministério Público teria praticado extorsão contra um integrante do PCC. Ele teria se infiltrado em uma das promotorias de justiça criminais de Campinas e, com a ajuda de outros servidores, identificado um criminoso com alto poder econômico. A partir daí, teria passado a exigir dinheiro em troca de proteção em investigações. O estagiário também teria recebido auxílio de um policial penal e de um ex-policial civil expulso por crime de extorsão. Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão temporária nas cidades de Campinas e Cardoso. E agora uma notícia importante para quem acompanha a evolução da inteligência artificial no direito. O relatório de análise comportamental da eudissevocedisse.com foi admitido em corte de família nos Estados Unidos. Esse marco mostra que a inteligência artificial aplicada ao direito começa a avançar para além do discurso, entrando em situações reais com material sensível, comunicação complexa e necessidade de revisão responsável. No direito de família, onde mensagens, áudios e vídeos muitas vezes ajudam a reconstruir contexto, clareza importa e importa muito, pessoal. Por isso, esse reconhecimento reforça uma direção. Tecnologia jurídica relevante não é a que promete substituir profissionais, mas a que ajuda a organizar melhor a informação para que a análise humana aconteça com mais estrutura. E agora você pode testar isso na prática. Na primeira página da eudissevocedisse.com já é possível experimentar análise de mensagens sem criar conta. Acesse o link aqui na descrição, teste uma mensagem e veja como a plataforma começa a transformar comunicação complexa em informação mais clara. A quinta turma do STJ decidiu encaminhar à terceira sessão a discussão sobre a responsabilização penal de presos que pedem a visitantes a entrada de drogas em estabelecimentos prisionais. A afetação foi proposta em questão de ordem pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca, presidente da quinta turma, diante da relevância jurídica do tema e da possibilidade de divergência entre os colegiados criminais do tribunal. O caso está sob relatoria do ministro Joel Ilan Paciornik. Em seu voto, ele seguiu a orientação até então consolidada no STJ. Quando o preso apenas solicita que um visitante leve drogas ao presídio, mas o entorpecente é interceptado antes da entrega, a conduta configura ato predatório impunível, porque não haveria início da execução do crime de tráfico. A discussão ganhou novo contorno com o voto vista da ministra Maria Marluce Caldas. Ela divergiu ao afirmar que a análise não pode se limitar à ideia de mera solicitação quando houver
elementos de ajuste prévio, coordenação da conduta e divisão de tarefas entre o preso e a pessoa encarregada de transportar a droga. Nesses casos, a conduta poderia configurar participação penalmente relevante no tráfico, nos termos do artigo 29 do Código Penal. O voto também trouxe um recorte social. A ministra destacou o impacto desse tipo de persecução penal sobre mulheres, afirmando que em sua trajetória na magistratura não se recorda de casos de homens flagrados levando drogas para mulheres presas. Para ela, a questão precisa ser enfrentada de forma mais ampla pelo colegiado responsável pela uniformização da jurisprudência penal do STJ. A necessidade de definição ficou ainda mais evidente porque a sexta turma analisou controvérsia semelhante em habeas corpus e, seguindo o voto do ministro Rogério Chieti Cruz, adotou entendimento convergente com a tese apresentada por Maria Marluce Caldas. Agora caberá à terceira sessão, que reúne a quinta e a sexta turmas, definir se será mantida a jurisprudência dominante, que considera atípica a conduta do preso quando não há entrega efetiva da droga, ou se haverá revisão para admitir responsabilização criminal quando ficar demonstrada coordenação ou participação ativa na empreitada. E vamos com direito civil. A quarta turma do STJ reduziu por unanimidade as indenizações por danos morais fixadas em favor dos avós e tios de uma criança de 1 ano que morreu no rompimento da barragem do córrego do Feijão, em Brumadinho. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia fixado R$400 mil para a avó biológica, R$400 mil para o avô socioafetivo e R$100 mil para cada tio da vítima. Para o STJ, esses valores destoavam dos parâmetros adotados pela Corte em casos semelhantes. Com a decisão, as indenizações foram reduzidas para R$150 mil em favor de cada avô e R$25 mil para cada um dos tios. A ação foi ajuizada por familiares da criança contra a Vale. Em primeira instância, a mineradora havia sido condenada ao pagamento de R$375 mil à avó, enquanto os pedidos do avô socioafetivo e dos tios foram julgados improcedentes por insuficiência de prova sobre o vínculo afetivo. No julgamento das apelações, o TJMG reconheceu o direito do avô socioafetivo e dos tios à representação por danos morais. Aumentou também a indenização da avó para R$400 mil e fixou o mesmo valor para o avô, além de R$100 mil para cada tio. No STJ, a Vale não discutiu a legitimidade dos familiares para pedir indenização. O recurso ficou concentrado no valor das reparações. A relatora, ministra Isabel Galotti, destacou que a jurisprudência do STJ admite a reparação por dano moral reflexo, também chamado de dano moral por ricochete, mas a fixação do valor deve considerar critérios como grau de parentesco, convivência e intensidade do vínculo afetivo. Para a ministra, embora o Tribunal Mineiro tenha reconhecido a legitimidade do avô socioafetivo e dos tios, os fundamentos usados para fixar as indenizações não enfrentaram adequadamente a demonstração da convivência e da intensidade dos laços afetivos entre os autores e a criança. A relatora também observou que os valores definidos na origem superavam os parâmetros normalmente adotados pelo STJ em casos semelhantes, envolvendo morte de netos e sobrinhos. Por isso, votou pela redução das indenizações, sendo acompanhada de forma unânime pelos demais integrantes da quarta turma. Muito bem, e vamos para mais uma coluna da LL Insights, o espaço de análises do portal Lolere. E a de hoje é assinada por Karina Jabur, advogada especialista em planejamento patrimonial e sucessório nacional e internacional. O tema é o PL 140 de 2026, que propõe o chamado Novo Simples Nacional e promete desonerar a renda e a folha de pagamento de mês, microempresas e empresas de pequeno porte. A tese central é que a reforma tributária não trata apenas de simplificar a arrecadação. Ela reorganiza a lógica de financiamento estatal, a estrutura empresarial e a forma como o empreendedorismo será tratado nos próximos anos. Com IBS e CBS recolhidos automaticamente pelo Split Payment, o Simples deixaria de funcionar como um regime de simplificação dos tributos sobre consumo e passaria a se concentrar na renda e na folha. A proposta, portanto, muda de eixo. Menos simplificação operacional e
mais política de desenvolvimento econômico. O discurso é atraente: menos tributos, mais formalização, geração de empregos e crescimento. Mas a autora chama atenção para os efeitos colaterais dessa desoneração. O primeiro risco é previdenciário. O projeto prevê isenção sobre contribuição patronal e contribuição dos empregados vinculados ao MEI, mantendo a contagem do tempo por futura compensação entre regimes. O problema é que essa compensação ficaria para a regulamentação do Poder Executivo, ainda sem critérios claros de financiamento atuarial, cálculo ou equalização. Isso pode gerar insegurança diante da exigência constitucional de equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência. Outro ponto é o risco de distorções concorrenciais. Empresas mais estruturadas poderiam tentar fragmentações artificiais para permanecer em faixas favorecidas, especialmente com a previsão de alíquota patronal máxima de 5% da folha para empresas de pequeno porte. O projeto tenta conter isso com regras contra grupo econômico e fracionamento empresarial, mas diferenças tributárias muito vantajosas costumam estimular planejamentos agressivos. A proposta também permite investimentos em empresas de pequeno porte por pessoas físicas, jurídicas, fundos, FIPs, corporate ventures e crowdfunding, sem desenquadramento automático. Esse ponto pode estimular a captação privada, mas exige cuidado. Se o investidor tiver controle de fato ou de direito, cláusulas societárias, vetos estratégicos e acordos de sócios podem gerar efeitos tributários relevantes. A limitação do enquadramento das EPPs a 5 anos também muda o jogo. Depois desse período, a empresa precisaria migrar para lucro presumido ou lucro real, o que exige planejamento tributário progressivo desde os primeiros anos de crescimento. A conclusão da coluna é que o PLP tem méritos, mas benefícios fiscais amplos não podem ser analisados apenas pela economia imediata. Toda desoneração produz efeitos colaterais. Por isso, empresários, investidores e advogados precisarão olhar para o novo modelo com maturidade estratégica. Pagar menos tributos importa, mas crescer com segurança jurídica importa ainda mais. E esse é apenas um pequeno resumo do texto, pessoal. Para vocês conferirem ele na íntegra, é só acessar ele aqui no link da descrição. E para você que não conhece, o LL Insights é um espaço aberto para você, advogado, que tem uma leitura própria sobre o que está acontecendo no direito. Para participar é só enviar sua análise ou tese pelo link na descrição. Muito bem, pessoal, e vamos ver o que vocês andaram comentando aqui na edição passada. E para os curiosos, sim, a minha gata ainda está no meu colo, eu já estou terminando de gravar o episódio e ela continua aqui fazendo o papel dela, né? O Reinaldo comentou aqui que não está conseguindo trazer os aprofundamentos jurídicos que ele normalmente traz, e eu tô sentindo falta, viu, Reinaldo? Já faz 2 dias que você não traz esses complementos, mas eu vou pegar leve com você e eu agradeço demais que você continue comentando. O Josemar deixou um comentário legal aqui sobre o podcast. Ele falou que melhor podcast jurídico do Brasil, tempestividade, imparcialidade e informações de ponta somente na Lolere. Muito obrigado pelo seu comentário, Josemar. Que bom que você tá gostando. E eu tô vendo que tem muita gente comentando eu quero aqui, porque tá rolando um sorteio da editora Foco. E na sexta-feira eu já trago o resultado de quem vai levar para casa o livro Advocacia Extrajudicial e Desenvolvimento Imobiliário, Teoria, Experiência e Segurança Jurídica, volume 1. Então, se você ainda não comentou, comenta eu quero aqui, e quanto mais vezes você comentar até na sexta-feira, mais chances você tem de ganhar. Pessoal, aproveita para se inscrever na nossa newsletter jurídica se você ainda não for inscrito, para todo dia receber no seu e-mail as principais notícias jurídicas. Notícias essas que não vêm aqui pro podcast, então é um complemento para você se manter ainda mais informado. Se você é novo por aqui, aproveita para seguir o podcast no seu agregador de podcast favorito, avaliar o programa com 5 estrelinhas e compartilhar esse episódio nos seus stories, no WhatsApp, com seu amigo advogado, que isso é muito importante para nós. Por hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês amanhã. Até lá!